Você já sentiu que está lutando sozinho contra a vida? Como se o medo, a ansiedade e os problemas estivessem te cercando, sem saída? E se eu te disser que existe um segredo para enfrentar qualquer tempestade e sair dela mais forte? Jesus ensinou como confiar em Deus e manter a calma, mesmo quando tudo parece perdido. E hoje, você vai descobrir como essa confiança pode mudar a sua vida. Mas atenção, o que você vai aprender aqui pode transformar completamente a forma como você encara seus desafios. Então, fique comigo até o final, porque essa mensagem pode ser exatamente o que você precisa hoje. Agora, imagine estar cercado pelo perigo, mas não um perigo qualquer, daqueles que a gente consegue fugir ou se esconder. Não. Imagine estar diante de algo que parece impossível de enfrentar. Como você reagiria? Daniel passou exatamente por isso. Um homem íntegro, fiel a Deus, que fez tudo certo. E ainda assim, acabou sendo jogado dentro de uma cova cheia de leões famintos. Tudo porque ele se recusou a parar de orar para Deus. O rei da época havia decretado que ninguém poderia orar a outro Deus além dele. Mas Daniel não se deixou intimidar. Ele sabia que sua fé estava acima de qualquer ordem humana. Então, como fazia todos os dias, ele abriu as janelas e continuou orando a Deus. Mas nem todo mundo gostava da fidelidade de Daniel. Seus inimigos estavam esperando exatamente por esse momento. Eles o denunciaram ao rei, que mesmo admirando Daniel, não pôde voltar atrás em seu próprio decreto. E foi assim que Daniel foi jogado na cova. Agora, pense na cena. O cheiro da terra misturado ao hálito quente dos leões. O som dos rosnados ecoando na escuridão. Olhos brilhando na penumbra. Não havia saída. Aos olhos humanos, era o fim. Mas Daniel não se desesperou. Ele confiou. Ele sabia que Deus estava com ele, mesmo ali, no meio da cova. E foi exatamente isso que fez toda a diferença. Naquela noite, algo incrível aconteceu. Os leões não o atacaram. Deus enviou um anjo para fechar a boca dos animais, e Daniel permaneceu ali, em paz, no meio do impossível. No dia seguinte, o rei correu até a cova e, com o coração aflito, chamou por Daniel. E sabe o que ele ouviu? Uma voz firme, tranquila, saindo lá de dentro. Ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel saiu ileso, sem ferimentos, sem desespero, porque ele sabia que o mesmo Deus, a quem ele orava todos os dias, também estava com ele naquela cova. E é aqui que a gente precisa parar para pensar. Quantas vezes a vida nos coloca em covas de leões? Situações que parecem sem saída, ameaças que nos cercam, problemas que rugem ao nosso redor? E, nesses momentos, o que a gente faz? Confia? Ou entra em pânico? Daniel poderia ter cedido ao medo. Poderia ter parado de orar para se proteger. Mas ele sabia que sua segurança não estava em evitar a cova, e sim em saber quem estava com ele lá dentro. E essa é a pergunta que fica para a gente. Onde está a sua confiança? Quando os problemas aparecem, quando o medo bate, quando tudo parece desmoronar. Você se desespera? Ou lembra que Deus está com você, mesmo no meio da cova? Porque confiar em Deus não significa que nunca enfrentaremos desafios, mas significa que, quando eles vierem, não estaremos sozinhos. Agora, presta atenção nisso. Se essa mensagem tocou o seu coração, não a ignore. Às vezes, Deus usa momentos como esse para nos lembrar de algo que esquecemos. Então, se você sente que precisa fortalecer sua fé, não deixe essa palavra passar. E se esse conteúdo tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Agora,
Vamos juntos entender como viver essa confiança no dia a dia e enfrentar qualquer tempestade sem medo. Você já percebeu como a nossa vida, às vezes, se parece com a cova de Daniel? Situações que nos cercam, ameaças que parecem incontroláveis, momentos em que tudo o que podemos fazer é confiar ou se desesperar. E a verdade é que a maioria das pessoas, diante de um desafio grande demais, escolhe o medo, porque o medo é fácil. O medo vem naturalmente. Quando as dificuldades aparecem, quando os problemas rugem ao nosso redor como leões famintos, nossa mente entra em alerta. O coração acelera, a ansiedade aperta e a gente começa a pensar no pior. Mas Daniel nos ensina algo completamente diferente. Ele estava ali, cercado pelo perigo, mas não se desesperou. Ele não tentou encontrar uma saída sozinho. Ele simplesmente confiou. E essa confiança foi o suficiente para Deus agir. Agora, pensa um pouco. E se você fizesse o mesmo? Por quê? A verdade é que muitas vezes Deus está esperando exatamente isso. A gente ora, pede ajuda, mas continua segurando tudo como se o peso do mundo estivesse nas nossas mãos. Como se a solução dependesse só de nós. Mas não depende, e talvez esse seja o nosso maior erro. A gente quer confiar em Deus, mas continua, tentando controlar tudo. A gente diz que acredita, mas lá no fundo ainda quer segurar as rédeas. Mas fé não é isso. Fé é soltar. Fé é saber que Deus é capaz de fechar a boca dos leões antes que eles nos alcancem. E olha que interessante. Quando Daniel foi jogado na cova, Deus poderia ter evitado. Ele poderia ter feito o rei mudar de ideia. Poderia ter impedido que Daniel fosse acusado. Poderia ter dado um jeito na situação antes que tudo acontecesse. Mas não. Deus permitiu que Daniel fosse até a cova, para então mostrar o seu poder ali dentro. E quantas vezes isso acontece com a gente? A gente quer que Deus nos livre do problema, mas às vezes Ele quer nos livrar dentro do problema. Quer nos ensinar a confiar mesmo quando tudo parece estar contra nós. Agora, eu te pergunto, qual é a sua cova de leões hoje? O que tem tirado sua paz? O que tem feito seu coração ficar acelerado, sua mente inquieta, sua fé balançar? Talvez seja uma situação financeira difícil, um problema de saúde, um relacionamento complicado. Talvez seja aquela sensação de que as coisas não vão dar certo, que o futuro é incerto, que você não sabe mais como seguir em frente. Mas, se existe uma coisa que a história de Daniel nos ensina, é que Deus nunca abandona os seus. Nunca. Daniel confiou e Deus fechou a boca dos leões. Mas, e se ele tivesse se desesperado? E se ele tivesse tentado lutar com as próprias forças? Talvez a história fosse diferente, mas ele não lutou. Ele simplesmente confiou. E é exatamente isso que Deus espera de você. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já tentou segurar algo pesado por muito tempo? No começo, parece que dá para aguentar. Mas depois de um tempo, os braços começam a tremer, as mãos suam. E por mais que você lute contra, chega uma hora que você precisa soltar. E se esse conteúdo tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. A fé é a decisão de soltar antes de chegar nesse ponto. Soltar o medo. Soltar a ansiedade. Soltar aquela necessidade de entender tudo e simplesmente confiar. E confiar não significa que tudo vai acontecer do jeito que você quer, na hora que você quer. Confiar significa saber que, aconteça o que acontecer, Deus já está lá na frente, cuidando de tudo. E sabe o que é mais bonito? Quando Daniel saiu da cova, o rei não só reconheceu o poder de Deus, mas decretou que todos deveriam reverenciar o Deus de Daniel. Ou seja, a confiança dele não apenas salvou sua vida, mas também impactou outras pessoas. Talvez a forma como você enfrenta suas dificuldades hoje
Seja um testemunho para alguém. Talvez sua fé esteja sendo observada. E talvez, quando você confiar de verdade, sua vida seja um reflexo do poder de Deus para aqueles ao seu redor. Então, que tal dar esse passo hoje? Que tal escolher a fé no lugar do medo? Que tal parar de olhar para os leões e começar a olhar para Deus? A cova pode ser escura. Os desafios podem ser grandes. Mas Deus ainda está no controle. Ele ainda é o mesmo Deus que fechou a boca dos leões naquela noite. E se ele fez isso por Daniel, ele também pode fazer por você.